Durante esse período de feriado de carnaval e no embalo da folia, muita gente exagera no consumo de bebidas alcoólicas e também de comidas, aperitivos que podem causar os efeitos indesejáveis, como a ressaca, mal-estar, dor de cabeça, aquela sensação de cheio, empachado. Então, para saber mais sobre essas reações do nosso corpo, nós estamos recebendo agora a médica gastroenterologista Simone Machado, que vai explicar para a gente como é que funciona o nosso estômago, o nosso intestino de uma forma geral e como esses alimentos eles podem prejudicar quando eles são consumidos em excesso. Seja bem-vinda, doutora Simone, aqui ao Vida Saudável nesse final de semana de carnaval, né? De festa aí para muita gente. Mesmo em tempo de pandemia, mas com os cuidados devidos, né? Muito bom estar aqui, dividir algumas informações junto a um público muito grandioso que você tem. Bom, doutora Simone, eu queria que a gente tentasse entender um pouquinho melhor por que quando a gente exagera muito na comida e na bebida nesse período de carnaval, geralmente, eu falo carnaval, gente, porque a gente está no carnaval, mas geralmente Natal, Réveillon, que a gente acaba exagerando, né? O que acontece com o nosso organismo? Em condições normais, né, o tubo digestório ele está preparado para digerir. E a partir da hora que você ingere, né, e ele passa a ser absorvido, ele circula, através da circulação nos mais diferentes órgãos, que é levando os nutrientes. Se eu coloco isso em excesso, se a gente imaginar que isso é um aparelho, é uma maquininha, ele pode não ter o tempo de processar e isso vai repercutir no má funcionamento e a gente chamaria de o uso nocivo, quer ser de bebida ou de comida. O uso exagerado, né? A gente coloca essa máquina aqui do nosso corpo para funcionar em excesso, seria isso? Sim, a gente tem que cuidar bem em todas as situações, quer em festa ou no dia a dia. Agora, doutora Simone, geralmente quando a gente está numa festa como essa, não sei se vocês vão se identificar, ou a pessoa bebe muito e acaba não comendo nada, só bebe e não come nada. Ou então, quando você está numa festa menor, tem sempre um tira-gosto, como a gente chama aqui, né? Uma carninha, um pastel, um torresminho, aí coloca limão, aí toma cerveja, aí fica comendo, bebendo. Então, são duas situações diferentes, mas que também podem trazer esse tipo de problema, como ressaca, como essa sensação de cheio, refluxo também. Sim, aqui é interessante a gente falar assim, que a qualidade do que você come e bebe e como você come e bebe, que aí, em relação à digestão, é importante desde a mastigação, o volume, a quantidade, como a gente falou no começo, para que tenha o tempo suficiente de haver um processamento. Isso em condições normais. Se a gente já tem uma patologia, que é, por exemplo, uma hernia de hiato, uma gastrite, e eu não tenho esse cuidado, eu vou exacerbar mais ainda os sintomas que eu já tenho. Então, assim, esse zelo e o cuidado a gente deve manter, porque, como a gente falou, é uma maquininha e que a gente tem que ajudar a funcionar bem. E claro que quantidades, se a gente imaginar, depois a gente pode até conversar mostrando, né? Que a gente vai falar aqui. A gente vai já mostrar, né? Que isso é um tubo, já uma ilustração. O tubo digestório é um sistema de vasos comunicantes, da boca ao ânus. E a cada porção que você vai avançando até a formação das fezes, ele tem uma função e uma forma. Então, já que a senhora já deu a deixa, eu lhe convido para a gente ir até a nossa tela aqui, para a gente entender melhor. Coloca aí, por favor, aqui na nossa tela, o aparelho digestivo completo, que tem o estômago, o intestino, vai até o reto. Tem como colocar aqui, gente, na nossa tela? Porque aí a doutora Simone vai dar uma aula pra gente aqui, como é que funciona quando a gente come demais, bebe demais. E, ó, aqui ela já pegou só um retrato, né? Então, aqui do estômago, por exemplo. A nossa comida entra por aqui, né? Vem pelo esôfago. Aqui. Vem pelo esôfago, quer dizer, primeiro na boca. A gente vale ressaltar que a mastigação é importantíssima. O comer rápido, isso pode prejudicar alguma etapa que vai se processar até a formação das fezes. Então, o esôfago é esse caninho, que é uma transição. Se eu boto um bolo alimentar grande, eu posso sentir dor, eu posso me entalar. Então, isso aqui tudo é importante, a mastigação devagar,
para que ele chegue bem processado no estômago, que já é uma outra etapa da digestão. Então, né? vamos lá, vamos recapitular, gente. Começa pela boca, então tem que mastigar bastante. Tem Mastigar que já entregar bem mastigadinho. E daí, voltando para a cor das festas, a gente termina esquecendo um pouco de disso. Mastigar até muito, porque né? Quem bebe, ele fica mais excitado, às vezes, depois aprofundando, vai ficando mais lento, porque fica sonolento. Aí mastiga e aí, pouco. Tá aí a justificativa no dia seguinte sentir algumas coisas. Então, vamos lá. Então, a comida vem pra cá, aí o diafragma, ele abre para a comida entrar. É isso? E vai para o estômago, que fica nessa transição logo abaixo do diafragma, que divide a região do tórax e do abdômen, né? Quando chega no estômago, o estômago tá com, vamos lá, tá com cerveja, aí entra o pastelzinho, aí fica tudo aqui. Aqui há uma movimentação normal, isso aqui é como se fosse uma maquininha, todo mundo funcionando ao mesmo tempo. E a produção de ácido para a digestão, né? Do que vem triturado da boca. Ácidos que saem do nosso estômago, que são produzidos para poder ajudar a digerir melhor. A digestão já começa das proteínas, dos açúcares que vieram lá da boca, o tipo de alimento que você trouxe, né? Outra coisa, o diafragma ele tem que fechar, para poder não ter o refluxo, é isso, doutora? Essa junção do esôfago com o estômago tem uma válvulazinha que em condições normais eu não tenho azia, não tenho refluxo, porque segura bem o alimento ou o ácido que está logo abaixo. Em condições anormais, você pode ter o refluxo, porque ele não consegue segurar aquele líquido essa porção aqui dentro. Daí você entender porque que volume grande não faz bem. E se você já tiver esse mecanismo falho, que é a presença de uma hérnia de hiato aqui, esse volume vai lhe fazer mais mal, porque já tem esse mecanismo falho. Então, volume de líquido e alimento pouco difícil de digestão, como gordura, você vai entender por que você às vezes diz, olha, eu só tenho esses problemas quando eu vou para uma festa. E ainda tem a seguinte coisa, olha, normalmente as festas são até a noite. E você vai deitar e dormir com isso aqui tudo cheio. Aí o que acontece, gente? Né? Aí o que acontece? Aí esse líquidozinho vem pra cá e você sente aquela queimação, aquela azia. Não é isso, doutora? Aí às vezes vem aquele pigarro. Olha, eu tô falando assim com propriedade porque eu tenho um refluxo, gente. E geralmente quando eu vou para uma festa, que eu exagero na bebida, na comida, principalmente com bebida que tem gás, né? Sim, eu não tomo cerveja, mas fermenta. Isso aí vai, aí fica aquela coisa cheia. Eu começo a tossir e descobri que é por conta do refluxo. Como a gente no começo já falou que vai ter um otorrino aqui, às vezes você tem só o sintoma de tosse, asma, depois de um exagero desse. Você acredita? Somente por esse volume muito grande aqui. E eu descobri isso com o otorrino. Não foi, depois que eu fui pro gastro, foi o otorrino que descobriu. Então vamos lá, agora coloca outra imagem, por favor, pra gente sair dessa fase aqui do estômago. Ó, aqui já tem uma noção maior aqui. Aqui tá melhor, porque você já vê desde a boca, que a gente chamou a atenção que a mastigação é importante, né? O volume, quer dizer, a trituração, se você não tiver os dentes completos, tudo isso é importante. Você vai engolir isso inteiro, vai dificultar essa etapa que nós já estamos aqui para receber ele bem triturado. E aí, depois que aqui há toda uma movimentação para preparar para começar a absorção. Demora quanto tempo para o nosso estômago ficar vazio, assim, para esvaziar o estômago? Depende da consistência dos alimentos. Isso aí já é bem documentado. Alimentos leves. Por exemplo, líquido, água, o leitinho, puro e simples. Ele demora mais ou menos 2 horas. 2 horas para sair do estômago. Por isso que, por exemplo, você vai entender porque que na hora de fazer uma endoscopia, se eu tenho que ficar de jejum de um dia para o outro. Não, eu só bebi um copo d'água. Vamos esperar 2 horas, você já poderia fazer, só com água. Agora, frutas, verduras, quanto tempo? A proporção que essa consistência vai aumentando, quer dizer, alimento sólido, vai ter que esperar de 8 a 12 horas. Quer dizer, 8 a 12 horas para esvaziar? Por isso que também aqui eu chamo a atenção, aí nós estamos sempre fazendo um paralelo com a história das festas, porque nós estamos agora nos aproximando. O comer noturno, sólido, isso vai passar a noite todinha aqui dentro do estômago. Isso a gente vê documentando até pelas endoscopias. Às vezes o doente chega e diz, eu estou em jejum. Aí você passa o aparelho, o bolo alimentar está todo aqui. Diz, olha, você não deu para fazer. A gente retira o aparelho, suspendeu. Você com certeza comeu tarde. Ele confirma que sim. Porque ele não sai daqui com menos de 8, 6 horas. Aí depois vai para o intestino, aí depois ele entra na absorção, aí vai ter o auxílio do pâncreas, do fígado. Quer dizer, cada etapa vai somando as secreções que esses órgãos vão... Até acontecer a absorção de líquido e formando as fezes, que é o que sai lá no reto.
Bom, doutora Simone, para a gente finalizar, quais são as dicas, né, da especialista, gente, para que a gente não vai dizer para você não beber nem comer, que a gente não, né? Vamos lá, vai beber e vai comer, mas tem alguma dica especial, doutora? Uma dica que eu vou querer chamar a atenção aqui. Primeiro, a fonte da bebida é importante. A gente, em época de carnaval, a gente não olha, não vê validade, mas é importante, porque às vezes você pode estar ingerindo bebidas falsas. Isso é uma coisa que a gente vê depois de carnaval nos consultórios, né? E pode, às vezes, comprometer até a vida, porque são tóxicos mesmo, né? A outra coisa é evitar esse excesso de volume de comida, no antes ou no durante. Uma dica que às vezes eu dou em consultório: ó, se eu for para uma festa, coma leve antes de ir na sua casa, uma sopinha, uma coisa que aí você vai até estar numa mesa farta, você prova, mas não faz aquela libação de excesso noturno, porque além de passar a noite toda comendo e bebendo, você vai chegar em casa e vai se deitar. E vai ter refluxo, sim, até em quem não tem nenhuma patologia gástrica. Patologia, gente, é doença. É doença, nenhuma doença. Quer dizer, eu não tenho hernia de hiato, mas se eu comer muito e me deitar, eu posso ter. Alguns tipos de bebidas são mais frequentes, por exemplo, refluxo e vinho. Tem gente que só tem azia quando toma vinho. Então fica aí essa história de quem já notou isso, evite o vinho e os volumes, né? Você sabe o meu gatilho para refluxo é pimenta. Pimenta também pode ser, tudo que seja mais ácido, mais corrosivo, quer dizer, pimenta, vinagre em excesso. Porque, olha, nós temos um mecanismo de proteção, mas o excesso vai aparecer os sintomas, mesmo você estando ainda no bem bom, que na festa a gente nem se lembra disso na hora, mas vai notar isso no depois, né? Ok, então. Então, festa sem aglomerar muito, beber muita água também, né, doutora? Beber água é importante. Para poder ajudar para que o álcool não faça muito efeito. E beber com moderação sempre, e só gente. Mais Se puder, não bebe, então, né? E só mais uma coisa Bebida que eu queria alcoólica. chamar a atenção, assim, existe grupo de pessoas que já são mais predisponentes a ter problema desse jeito, assim, que quando vai para uma festa, tipo, se eu já sei que tenho pedra na vesícula, hernia de hiato, eu tenho que saber que eu tenho que manter um certo cuidado em relação à gordura, a volume. Se eu já uso alguns tipos de medicamento e eu vou querer me expor à bebida, eu tenho que estar de olho nisso aí, né? Principalmente antidepressivo. Se eu tive um problema ou outro, que eu estou com meu joelho doente, mas eu quero ir para a festa, eu estou tomando anti-inflamatório, fique com o olhar e cuidado de proteger seu estômago, e aí entra também fígado e rim. Então, é uma série de coisas para a gente poder participar da brincadeira com segurança e sem se expor a ter que ser retirado de uma festa para se internar. É isso aí. E aí você vomita, você tem diarreia, aí não vai brincar a festa toda. Tá bom, então. E não vai ter, segundo os decretos, né, nem para ter festa, né? A gente está imaginando coisas pequenas, assim, de grupos pequenos. Mesmo, caseira é isso aí. Obrigada, doutora Simone, pela sua participação aqui do Vida Saudável. Sempre muito bom contar com a senhora aqui. Obrigada a vocês, um prazer, viu?